Salve, salve, Aventurandos Cast! Sejam bem-vindos ao 21º Aventurando Cast. E esse não é um Aventurando qualquer. Estamos em festa, celebrando um ano de Aventurando Cast. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham ao longo dessa trajetória de um ano. Aqui eu recebi diversos amigos, foram bate-papos inspiradores, né? Pessoas que trabalham aí, que vivem da vida ao ar livre, que contribuíram muito aqui para o Aventurando Cast. Então, obrigado primeiramente à nossa audiência e todos que participaram, né? Ao longo desse um ano, desde o primeiro até o 20º, né? E se você não conhecia esse espaço, aproveite e se inscreva no nosso canal. Esses programas eles são gravados quinzenalmente. A gente tenta sempre 2 episódios por mês, mas às vezes acaba que a agenda não dá certo, nem a minha, nem dos meus amigos, né, dos convidados. Mas é isso, né? Então, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Vocês sabem que eu trouxe aqui amigos, né? Ao longo desse um ano eu trouxe amigos. E aí os amigos, assim, que vivem da vida ao ar livre, eles moram longe, às vezes não dá para vir aqui para São Paulo para gravar. E agora eu estou começando a série dos amigos, né? Que vão se tornar meus amigos também, né? Então, você já acompanhou nessa semana, né? A gente já anunciou quem que é a pessoa que vai estar aqui com a gente no Aventurando Cast, mas é uma pessoa que ela inspira demais, né? Não só na minha vida pessoal e profissional, mas o setor como um todo tem um grande orgulho de você, né, Areta? Então, eu tenho certeza que a nossa audiência que está assistindo aqui vai ficar muito feliz aqui do nosso bate-papo. Então, para mim é uma grande honra, né, como apresentador aqui do Aventurando Cast, que é o podcast da MSV Adventure, né, receber uma pessoa tão especial, né, como você. Não são todas as pessoas que chegaram no topo do planeta, que subiram 8.849 metros? 48, 49, isso mesmo. É isso mesmo, né? Então tá certo. Areta, seja muito bem-vinda ao Aventurando Cast. Obrigada. Que honra ter você aqui. Dá um oi aqui pra galera. Antes de tudo, eu quero agradecer por essa oportunidade, absolutamente. Um ano de jornada de podcast não é simples, é um Everest. Então, parabéns aí. Vamos celebrar juntos nesse bate-papo. E a vocês aí que estão nos assistindo, nos escutando, para que seja inspirador esse bate-papo, tanto quanto o Vini apresentou aqui na abertura. Tô bem honrado aí por tudo que você falou. Que legal. Que legal. Então, aproveitando aqui, Areta, aqui a gente é bem tranquilo, a gente vai bater papo mesmo, papo de brode, né? De amigos aqui, de pessoas que vivem da vida ao ar livre, da natureza, que estão na natureza, que gostam de estar no ambiente natural, né? Aí você estava brincando aqui do verde, né? Não é à toa que a gente está aqui no verde, né? Que é o verde para lembrar a natureza, né? Alguns estão falando assim, não é porque ele é palmeirense. Não é, você pensou besteira, é por causa da natureza, né? Mas vamos lá, Areta, se apresenta para a galera, né? Conta aí um pouco sobre a sua trajetória. Eu falei já do Everest, mas a Areta tem... o Everest, claro, é um marco, mas a Areta tem muita coisa para falar aqui, um papo incrível. Se apresente como quem é a Areta. Quem é a Areta na aventura? Boa! Então eu sou a Areta montanhista, empreendedora socioambiental. Eu gosto de dizer que eu sou a Areta Duarte Freitas, porque... Só nessa fala eu já digo que eu tenho orgulho da minha história, da minha família. Quando eu falo nome e sobrenome é para dizer que a minha família é realmente uma galera que precisa ser honrada. Sou filha de nordestinos, eles saíram lá de Pernambuco e estou aqui em São Paulo desde que nasci. Eu moro em Campinas desde que nasci. Hoje, com 41 anos, aventureira desde criança, porque sempre que eu via algum tipo de desafio, eu queria experimentar, queria vivenciar. E isso, a oportunidade de conhecer o montanhismo através do trabalho, realmente me conectou com uma coisa que me move, uma coisa que me faz acordar e ser grata pela vida. Então, essa é um pouquinho da Areta. E bora lá contar um pouco mais no detalhe do jeitinho que você quiser saber. Que legal. E aí você... Já indo assim para esse campo de aventura, porque assim, eu comecei, me despertou essa questão da aventura na faculdade, né? Eu nadava, fiz educação física, né? Primeira formação, e aí chegou lá um professor, né? Que inclusive participou aqui do nosso podcast. E aí ele foi dar lá aula de esporte de aventura e aquilo ali me despertou, né? Foi uma virada de chave. Então, eu entendi que você falou da sua essência de criança, aquela coisa, né? De subir em árvore. Subir uma árvore, muro. Terra, é rua. Eu moro na periferia da cidade de Campinas e minha infância foi exatamente na favela do Jardim Capivari. A nossa casa era um barraco muito pequeno, não tinha como
poxa, ficar dentro de casa, porque dentro de casa era um espaço muito restritivo. Eu estava o tempo todo na rua com os meus irmãos mais velhos, eu sou a caçula de 3, eu tenho o irmão Ailton Júnior e o Estênio, e eles me colocavam a atividade esportiva e lúdica o tempo todo na rua. Eu me lembro que em determinado momento teve uma construção de um prédio lá, de um empreendimento, e aos finais de semana os operários não estavam lá, era bem vizinho do nosso bairro ali. Virava um playground. Virava o nosso parquinho. A gente subia lá, subia os andames, subia lá e depois descia pelos andames. Super perigoso, obviamente. Super. A gente só fazia isso porque os nossos pais não sabiam, a gente fazia escondido. Mas o tempo todo a gente estava tentando se aventurar. Aquilo pra gente era uma grande experiência, um grande desafio que nos alegrava, efetivamente. E aí eu gostei muito de ouvir você falando dessa questão da formação em educação física, mais uma identidade, aí mais um ponto de conexão nosso, porque eu também conheci o montanhismo assistindo a uma palestra quando eu estava na faculdade de educação física. Certo. Eu ingressei essa faculdade, a PUC, lá de Campinas, pensando, poxa, um dia eu serei professora, especialmente de escolas públicas, escolas municipais, estaduais. Educação física escolar, você queria... Eu queria ser professora de educação física escolar, meu foco era licenciatura. Mas no segundo ano, o professor Beto, que era da musculação, apresentou a atividade outdoor, o montanhismo, como sendo uma possibilidade. E a partir dali, eu realmente entendi. Poxa, não é mais a escola, talvez seja realmente a montanha um ambiente para desenvolvimento. Que massa! Pô, então a nossa história é parecida nesse sentido. E aí, então foi na faculdade? Foi na faculdade que eu soube de escalada. Mas que aí quando você conhece a montanha, assim, fazendo uma atividade, você vai com um grupo? Legal. Como é que começou isso aí? Porque eu quero chegar no Everest, mas... gente, cara, porque assim, eu já vou abrir aqui meu coração, né? Vou confidenciar, né? Algo para você, que minha filha não me escute, né? Porque eu falo essas coisas, ela fica com pavor. Porque eu falo assim, eu tenho vontade de subir uma montanha assim alta, né? Uma montanha de altitude. E ela fica com o coração apertado. Então, assim, eu estou trabalhando para isso, né? Esse ano eu corri uma maratona, né? Tinha esse objetivo também. E aí ela vai ficando super preocupada, né? Ela tem 8 anos, né? Beijo, filha. Papai te ama. Como é que é o nome dela? Valentina. Valentina. Você tem uma filha ou tem mais? Um filho. Eu tenho o Matheus. O Matheus tem 13. E aí, quando eu falo da montanha, eu tô me preparando, né, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, porque eu quero chegar lá, mas eu quero entender como é que, da onde que sai, mas o meu sonho não é ir pro Everest, tá? Por enquanto. E ela vai querer me converter aqui, gente. Muito interessante essa coisa da preparação, que não é só pessoal, só você, né, física, emocional, é também familiar, é também social, é também econômico. Então, Valentina, prepare-se, esse pai aí, quem sabe um dia, e quem sabe você vá junto, quem sabe. Eu conheci o montanhismo exatamente na vida adulta. Antes da faculdade, eu nunca tinha ouvido falar ou prestado atenção nesse tipo de informação. Escalada, trek, expedições, eu realmente não sabia o que era. E aí eu conheci quando eu fui assistir a uma palestra, através desse professor, dentro de uma operadora de montanhismo. E aí quando eu assisti aquilo, alguma coisa me disse, uau, um esporte na natureza? Que incrível! Ao mesmo tempo questionei, por que eu nunca pratiquei? Por que eu nunca soube? É porque era uma atividade, até hoje, uma atividade desafiadora do ponto de vista financeiro. Sim. Em equipamentos, em logística, em treinamento, em curso, em preparação. É muito distante para determinadas camadas da sociedade. Mas eu estava tão empolgada que eu fui tentar encontrar uma forma de viabilizar. E eu encontrei. Eu pedi emprego na mesma agência que ministrou a palestra. Legal. Eu assisti a palestra em 2007. Tá. E eu comecei a enchê-los, me deixa trabalhar. Em 2011, eu finalmente consegui ingressar o corpo CLT da empresa, digamos assim, e a partir dali eu comecei a praticar essa atividade. Inicialmente, trabalhei com eles como vendedora, e depois fui passando aí a campo, passei a ser assistente de guia, e finalmente guia especializado em alta montanha. Hoje, eu sou guia de alta montanha. Eu guio no Brasil, mas principalmente fora, em montanhas de altitude. Que legal. E qual foi a tua primeira montanha? Alta montanha? Não. Um pico aqui, pelo Brasil? Boa. Montanha. Pedra Bela, ali na região de Bragança Paulista. Sei. Foi onde eu fui fazer o curso básico de escalada em rocha. Tá, eu já escalei ali também. Ali tem uma tirolesa, inclusive, sim, né? Olha aí, MSV. Mas as minhas primeiras foram Pedra Bela, Salesópolis. Ah. Escalei Salesópolis, mas meu curso de escalada foi no DIB.
No DIB. Mariporã. Nossa, você sabe que eu não conhecia a DIB, fui recentemente. Sério? Pertinho de Campinas, Aham. pertinho pra todo mundo estar em São Sim. Paulo. Eu fui recentemente através de um convite, lá tava lotado de mulheres escalando, Sim. as Gibelas, um grupo. Eu falei, uau, preciso voltar aqui, porque é bem bacana. É bem bacana. Bem Tem vias de diversos graus de Sim. dificuldade, diversos níveis, e campo escola, como é o Sim. caso da Pedra Bela. É um campo escola fantástico para iniciação em escalada. bacana. E alta montanha? E aí, como é que foi? Qual foi a primeira? Aí eu fui pro campo base do Aconcagua, que fica ali na Argentina, 4.300. Eu me lembro que foi um roteiro que levou 6 dias. Eu fui como assistente lá do guia. Eu voltei pensando, o que é que a galera vem fazer aqui? Dá dor de cabeça? Ou tem seja, alguma não tinha Everest nesse momento. na sua- Jamais, Tá, jamais. tá, O Everest é muito recente. Tá. A saída minha ao campo base do Aconcagua foi em janeiro de 2012. Tá. Então eu ingressei na empresa em 2011, janeiro de 2012 estava indo lá. Eu me lembro que senti muita pressão na cabeça, eu fiquei mascando chiclete o tempo todo. Eu voltei pensando, o que a galera vem fazer aqui? E ainda paga pra fazer isso? Bando de maluco. Bando de maluco, sofrência. Mas aí, voltei pra Mendoza, 2 dias depois eu tinha esquecido essa memória da Tá. dor, só me lembrava, poxa, quão bonito é aquele lugar, quanto de superação a gente tem nesse tipo de ambiente, quanto eu aprendi de minimalismo, a gente consegue sobreviver com pouco, quanto a gente aprende de interação, de que a gente não está ali sozinho, a gente está ali para contribuir com o outro com a gente, sistema de gestão de segurança. Então, são todas variáveis envolvidas nessa experiência de 6 dias que eu voltei, eu quero fazer mais. E desde então, tenho voltado muitas vezes à alta montanha. Ou seja, a montanha, ela tem esse primeiro plano, né, da montanha. Talvez para quem nunca subiu uma montanha, e aí a montanha, gente, não precisa ser o Everest, o Aconcagua, né? Como eu perguntei, qual que foi a sua primeira? Foi Pedra Bela. Então você subir ali uma montanha, tem esse primeiro plano, mas aí você tem vários aprendizados. É importante que quando você está na natureza, você tem isso daí, essa percepção, né? Porque eu vejo muito disso, né? A gente vive tão conectado, né? E para quem é pai, né? Assim como eu sou, a gente tem esse desafio e essa missão, né? De trazer os nossos filhos para... Cara, olha ao teu redor. E você falou aqui umas coisas bem interessantes, né? Que a montanha te ensinou, né? Não só a questão da superação, porque a superação, obviamente, é inerente ali né? Você subiu uma montanha, tem um desafio, tem um esforço físico e tudo mais, né? Que bacana. E aí depois você voltou, então depois desses 2 dias você já começou a conjecturar... Programa, quando é que é o próximo? Tá. Eu costumo dizer, Vini, que montanha pra mim é escola. A gente vou sempre aberta a aprender. Eu amo aprender, isso me motiva muito. Aprender com pessoas, aprender com o ambiente, aprender com as minhas vulnerabilidades, com os desafios. Eu aprendo, eu quero aprender. Se eu for pra um lugar e não aprender nada, se eu sair daqui do podcast e não aprender nada, mas eu posso dizer que eu já estou aprendendo desde o nosso encontro, lá na MSV, quando você apresentou até chegar aqui, conhecer a galera que tá ali, poxa vida, já estou aprendendo, então por isso que eu estou muito contente por esse dia, mas absolutamente eu vou para a montanha justamente porque não somente posso ajudar pessoas a ter as suas realizações, mas acima de tudo porque eu acredito que eu vou aprender com aquela experiência. Com as pessoas, com o lugar, com aquela relação que acontece ali. Então, eu vou muito sempre aberta a esse tipo de oportunidade. Que legal. E esse pessoal, por exemplo, dessa primeira... Tô aqui no Aconcagua ainda. Esse grupo que você estava junto, fazendo parte como guia, né? Estava ajudando a guiar o grupo. Tinha mulheres no grupo? Interessante. Era um grupo, na verdade, que tinha 2 subgrupos, porque tinha uma galera que ia até o topo da Aconcagua e eu estava mais ou menos com aquela galera que voltaria do campo base, realmente conforme previsto. Minoria eram mulheres. Tá. Desde 2012 até hoje, eu ainda vejo os grupos de alta montanha formados por minoria de mulheres, ainda. Era a pergunta que eu ia te fazer, se você viu algum tipo de evolução. Então, tenho percebido uma evolução, tem tido muitos grupos, muitas guias, muitas condutoras, muitas montanhistas incentivando, estimulando, e vejo muito mais a mulher estimulando do que, sei lá, guias, empresas, homens estimulando, incentivando. Eu vejo realmente uma camada de profissionais mulheres chamando as outras para praticar também. Isso tem sido bem especial, porque eu acredito muito na diversidade, na riqueza da diversidade, que a montanha seja ambiente para todos, que todo mundo possa colaborar, contribuir para que aquilo seja realizado de maneira sustentável, segura, atrativo, mas também possível para qualquer pessoa. Para mim, montanha é para todos, efetivamente. Eu acho que isso enriquece. E aí eu tenho visto uma mudança acontecendo.
Eu, por exemplo, tenho feito propositalmente grupos exclusivos de mulheres. Todo 8 de março, por exemplo, a gente tem grupos só de mulheres, aproximadamente 30, 32 mulheres, indo para Pedra Grande, ali em Atibaia. Sim, Atibaia. Temos tido saídas de mulheres em alta montanha para a Cordilheira Real, que fica ali na Bolívia. Tá. A gente vai até o Pico Áustria, que tem 5.450 metros de altitude, só com mulheres. E o porquê disso? Ah, é porque a gente quer ter só mulher. Não é isso. É porque a gente tem percebido que é necessário esse tipo de estímulo em que, poxa, tenha só mulheres para que as mulheres se sintam seguras, para que as mulheres tenham um aval, isso é terrível de ser dito, mas infelizmente existe um aval cultural da sua família, do seu esposo, sei lá de quem lá, do seu ciclo familiar, que, poxa, dá pra ir, só terá mulheres, você não será assediada, você não será isso, você não será aquilo. Ao mesmo tempo, existe um pré-julgamento. E qual é o homem que vai proteger vocês? Eu fico pensando, a gente não pode ir para a montanha pensando que terá alguém nos protegendo. A gente tem que ir para a montanha ou para qualquer outro ambiente entendendo que é direito à segurança e que a gente é livre para estar onde a gente quiser. Então a gente tem estimulado não porque a gente quer ter só mulheres, mas muito para gerar confiança, para gerar desenvolvimento, independência e autonomia. Mulheres, precisamos estar lá e nós não precisamos de aval de ninguém, nem ninguém cuidando da gente. A gente pode estar lá e conseguir a nossa realização com máxima potência e segurança, absolutamente. Que legal, que bacana. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Eu acompanho, né, já há um tempo, então sou muito fã. E parabéns, Areta. Deixa eu fazer Você teve uma fala em algum momento que você falou das questões sociais, o acesso, aí você comentou agora montanha para todos, você comentou do teu histórico familiar, né, periferia de Campinas e tal. Como que você enxerga hoje? Porque não é um esporte barato, não é uma atividade turística barata. Então, você viu que eu separei aqui, viu, Aventurandos? Eu coloquei como esporte, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, tem o campo do esportista, né? E tem o campo da pessoa que quer fazer mesmo como turismo, né? Um formato de expedição, contratar uma agência, guias, enfim. Mas, mesmo assim, não é tão acessível. Quando você ingressa nesse universo, foi 2011, né? Através do trabalho. Já estava mais democratizado, né? Mas, com certeza, nesse universo, ao longo desses anos que você vem trabalhando com alta montanha, você conheceu a galera mais old school, né? Uma galera... Verdade. E aí você já deve ter escutado um monte de histórias, né? Assim, democratizou no seu consenso um pouco mais a montanha ou não? Porque algumas atividades do turismo de aventura ficou um pouco mais democrática com algumas lojas que chegaram, essas, né? Para não falar que a gente não é patrocinado por ninguém, mas enfim, né? Tem lojas aí que você consegue comprar equipamentos outdoor a um preço mais acessível, enfim. Então, você vê que isso, de alguma maneira, melhorou, e se melhorou, isso contribui para o desenvolvimento da atividade? Eu estou muito otimista, sabe, Vini? Porque desde o meu acesso, 2011 até hoje, eu percebo muita mudança, muita melhoria, muito melhores condições, possibilidades, com certeza. Eu associo não somente ao aumento de pessoas atuando com isso, aumento de clubes, aumento de guias, aumento de cursos, aumento de lojas. A maioria dos equipamentos geralmente são importados, né? Não são fabricados no Brasil. Então, tem chegado mais equipamento até aqui. E essa concorrência, de algum modo, é positivo para o cliente, porque também aumenta a oferta e a acessibilidade. Mas eu associo também a tecnologia. Então, a comunicação, a divulgação do esporte, mais pessoas... esportistas, influenciadores, pessoas contando sobre a possibilidade dessa atividade, eu acho que tem possibilitado mais pessoas saberem e finalmente escolherem pela prática. O problema antes é que eu nem sabia que existia, eram grupos muito seletos, muito fechados, muito específicos. Eu nem sabia que existia, como é que eu ia escolher a prática? Verdade. À medida que eu sei que aquilo existe, eu posso escolher executar, participar, desenvolver ou não. Claro que existe uma estrutura social, econômica, que, poxa, não basta apenas eu querer. Eu preciso ter acesso e possibilidade de praticar aquilo. Por exemplo, eu que moro em Campinas, a parede de escalada, a rocha mais próxima está a 100 quilômetros da minha casa, então não está tão perto. Existe um investimento que será necessário do ponto de vista logística, minimamente. No entanto, antes eu nem sabia que existia. Como é que eu ia me propor a buscar essa realização? Eu estou muito feliz, otimista, está mudando, está melhorando.
E acredito que, por exemplo, a escalada esportiva, que já é uma atividade olímpica, né? Já é um esporte olímpico, daqui a pouco estará em todas as camadas da nossa sociedade, inclusive na infância, na primeira infância, podendo, inclusive, ter representantes esportistas na Olimpíada, que até o momento nós não temos. Sim, não temos. Infelizmente, porque não tem essa base formada. Então, está melhor do que o passado? Com certeza. Pode melhorar? Muito. Muito. E aí depende muito da atuação das empresas, das agências, dos clubes, das pessoas envolvidas em fomentar e sempre com a premissa, segurança, por favor. Legal. A gente vai nessa pauta da segurança, que isso aqui é um pilar aqui do podcast. Boa. Não falta esse tema segurança, não falta, mas daqui a pouco a gente vai falar. Tem umas fotinhas aqui da Areta. Essa foto... Aí, conta aí pra gente, Areta. Ô, Vini, essa foto foi feita exatamente no ano em que eu estava num projeto da Sucata ao Everest e tô olhando pra ela e tô até orgulhosa. Olha como eu tava magra e forte, gente. Como que é esse daí da Sucata ao Everest? Conta aí pra gente. Você sabe, Vini, que por mais que eu já estivesse trabalhando com alta montanha, eu não desejava escalar do Everest, porque sempre que eu pensava em Everest, mais alta montanha do planeta, eu arrumava uma série de justificativa mental. Eu dizia, é muito caro, tem risco de morte, é busca de status quo, não faz sentido pra mim. Então, eu não queria Everest. Tá. Eu tinha 2 amigos, grandes amigos, que me incentivavam a ir pra lá, que eram o Carlos Santalena e Carlos Canelas. Eles já tinham estado no topo do Everest, já tinham participado dessa expedição. Areta, vá pra lá. Vai mudar a sua relação com a alta montanha, vai mudar a sua relação com a vida, a sua questão familiar, social. Tudo isso vai melhorar muito. Vá pra lá, Areta, é uma grande experiência. Eu dizia, não é pra mim, não quero. E quando a gente não quer, Vini, eu acredito que quando a gente não quer, a coisa não acontece. Sim. Pode a mãe, a família, o amigo... Pode todo mundo querer. Se você não tem uma motivação própria, não vai acontecer. Mas eu já estava começando a acessar uns arquivos do Carlos Santalena, mais ou menos de dezembro de 2019. Eu cheguei a uma foto, a foto do Vale do Silêncio, e essa foto realmente mudou a minha perspectiva em relação ao Everest. Eu vi essa foto, que é um espaço entre os campos 1 e 2 do Everest, vai de 6.100 até 6.400, o Vale do Silêncio. Eu fiquei muito empolgado, eu falei, uau, que lugar lindo. Virou a chave? Virou a chave. Numa foto? Em uma foto e em um vídeo. Que legal. O Carlos, nesse momento, já tinha escalado 3 vezes o Everest, então ele tinha muito material de lá. Dezembro de 2019, eu vi essa imagem e eu pensei, uau, que incrível. E aí ficou só no meu imaginário. E aí, março de 2020, poucos meses depois, era para eu guiar um grupo até o campo base do Everest. Eu já tinha estado no campo base, já poderia guiar. Um lugar incrível, um roteiro que eu super recomendo, até como primeira experiência em alta montanha, muito cultural, muito bonito, cenários realmente cinematográficos. Legal. Mas a viagem foi cancelada. Março de 2020 foi decretado pandemia por conta do Covid, fronteiras fechadas. Como se fosse uma crise existencial, naquela semana que foi decretada pandemia, eu pensei, será que eu estou vivendo realmente o meu propósito? Será que realmente eu ficará algum legado? Se eu morrer amanhã por conta do Covid, o que eu deixarei enquanto utilidade pública? Eu comecei a me questionar a minha vida. E aí, na mesma semana, eu voltei à ideia de Vale do Silêncio e eu pensei, a minha próxima ida ao Nepal, quero passar do campo base, quem sabe conhecer o Vale do Silêncio e quem sabe chegar ao topo do Everest. Principalmente porque Everest, naquele momento, significava para mim um grande canal de comunicação. A partir de agora, com essa visibilidade Everest, eu poderia alcançar recursos, apoio, quem sabe fazer com que os projetos sociais que eu tinha pensado durante a faculdade de Educação Física acontecesse. Ou seja, seria estratégico. Seria bem estratégico. O único problema... Por que eu não tinha realizado até ali? Eu não estava encorajada. Eu tinha uma sensação de síndrome de impostora, digamos assim. Sim, sim. Eu tinha as ideias... Boicote. Um boicote. Eu vislumbrava grande potencial de realização, mas eu não acreditava que seria eu a líder desses projetos. Não seria eu a protagonista desses projetos. Não seria eu que iria... iniciar projetos que poderiam mudar vidas. Porque poderia mudar, na minha cabeça, poderia mudar para positivo, mas poderia mudar para algo muito negativo. Era a justificativa que surgia dentro de mim. Mas, pandemia me fez pensar, Areta, você não tem garantia de nada, minha filha. Bora viver com intensidade e fazer o melhor que você puder com os recursos que você tem. E aí eu comecei a escrever esse projeto, vou ao Everest, queria ter visibilidade e fazer com que isso tenha uma representatividade diante de mulheres, de pessoas negras, de pessoas periféricas. Eu continuo morando na periferia. Até porque eu acredito que a mudança que eu quero no mundo precisa começar de onde eu moro, não é de fora, começa de dentro. Legal. Então eu entendia que essa ida ao Everest poderia me possibilitar essa alavancagem para conseguir finalmente transformar vidas. Não somente a minha, que já estava sendo transformada a partir da montanha. Eu realmente me sinto fortalecida, empoderada por conta dessas práticas
em montanha e queria que isso chegasse para mais pessoas, para mais vidas, efetivamente. Então, eu comecei o projeto. No plano, Vini, eu preciso de tanto em dinheiro e esse tanto é quase R$500 mil. Tá. Depois que você venceu aqui, agora você... Agora vamos efetivar. Tá. Como assim, né? Não é R$500 só... mil. Não basta, a minha motivação surgiu. A vontade, nossa, estava gigante. Beleza. Do tamanho da montanha. Mas e daí? O que você faz com isso? Você já estava assim, já. Já estava assim. Motivada. Dando saltos de fé. E absolutamente eu reconheci que nesse plano, o que eu precisava do ponto de vista físico, técnico, emocional, essa camada tinha sido garantida por conta do trabalho, enquanto guia de montanha, mas eu continuava sem a grana. Então, dentre as ideias, eu fiquei pensando como eu faço para conseguir o dinheiro. R$500 mil, viu, galera? E aí? $70 mil aproximadamente. Esse é o dinheiro necessário para a expedição Everest. Tá. E aí eu comecei a sem colocar... garantia de cume, né? Isso é super importante ser dito. Você sabe que em determinado momento do projeto, a gente começou a juntar recicláveis, Vini, porque era uma atividade que eu já tinha feito na infância, na adolescência. E naquele momento de crise sanitária, crise econômica, eu falava, o que eu vou fazer? Não tenho como encontrar um novo emprego. As pessoas agora as empresas estão demitindo, elas não estão contratando. Sim. Aí eu fiquei observando, mas a gente continua tendo resíduos em todos os cantos. Na minha casa, na minha rua, na minha comunidade, na minha cidade. E onde eu olho o resíduo, eu não olho o resíduo. Eu olho oportunidade, recurso. E a minha vida toda foi assim. Ao invés de eu ficar focada no problema, de mimimi, reclamando, eu foco na solução. O que eu tenho de solução aqui agora? O ideal seria ter uma grande empresa, sei lá, banco para você, Areta, e vai lá. Mas eu não tinha isso. E eu não vou ficar trabalhando com o que eu não tenho. Eu trabalho com aquilo que eu tenho. O que eu tinha? Resíduos. Então, eu comecei a juntar recicláveis, convidei amigos, convidei familiares, eram as pessoas de minha alta confiança, eles começaram a me ajudar, a gente começou essa jornada. Com o tempo, até desconhecidos começaram... Os amigos dos amigos? Os amigos dos amigos aí aparecendo. Ainda bem, eles surgiram, depois os amigos dos amigos dos amigos dos amigos, e aí aquela rede começou a crescer e muita gente começou a contribuir para que eu estivesse no Everest. Então, a jornada não começou comigo. E deu super certo, inicialmente. Ou seja, você não ia sozinha pro Everest, né? Jamais. Você ia levar toda essa galera, Ficou né? muito claro pra mim. Porque isso é legal, né? É muito. Pertencimento, né? Muito. Poxa, ela subiu lá daqui da quebrada, da comunidade e tal. As pessoas se identificavam, as pessoas entendiam que aquilo não era meu, era nosso. Entendiam que por mais que era uma montanhista, ninguém chega no topo sozinho, né? Sim, ninguém. Sim. É muita gente contribuindo, muita gente incentivando, muita gente trabalhando para que aquilo dê certo. Eu fiquei muito feliz, eu jamais imaginei tanta gente se engajar num projeto como esse. Eu perdi as contas, não dá para eu mencionar nomes, porque realmente é impossível. E eu me senti orgulhosa. Orgulhosa porque muita gente acreditava, me apoiava, havia uma transparência por trás disso. Inclusive, volto a dizer, a informática, as redes sociais me ajudaram nesse processo. Em plena pandemia, a gente não podia estar de casa em casa. Na pandemia estava bombando era isso daí, internet, né? Era ali que eu contava que era esse projeto. E prestava contas. Eu juntava recicláveis desse lado, no condomínio, ali eu ia no Ferro Velho. Hoje a gente conseguiu R$30, R$100, R$1.000, R$3.000. Teve dias que a gente conseguiu R$5.000 de reciclável de sucata. Mas houveram dias que foram R$10. Tá. Até porque o quilo de latinha era R$5. O vidro era 5 centavos. Então, a variação era gigantesca. Dependendo do lugar que a gente ia buscar, podia chegar de R$10 a R$5.000 naquela coleta. E foi bem interessante que muita gente começou a ajudar. Com o tempo, surgiram outras ideias. Não foi só reciclar. A gente conseguiu fazer bazar, brechó, leilão de equipamentos online. Na pergunta anterior, né? Areta, você acha que o acesso ao esporte, montanhismo, a escalada está maior? Hoje está. Então, não necessariamente você precisa comprar da marca importada, internacional, tem que ir para os Estados Unidos, comprar para a Europa. Tem marca chegando no Brasil com acesso. Mas também tem brechós, tem pessoas que, praticaram o esporte, continuam fazendo aquisição e tem alguns itens que ele quer se desfazer e esse equipamento ainda está seguro, ainda está adequado para a gente praticar a atividade. Então, existem outros meios e a informática e a tecnologia tem contribuído para isso. Por mais que eu ame natureza, eu acho que a tecnologia vem para fortalecer essa jornada. E aí, eu até perdi a pergunta. Eu digo que... Não, mas não tem não, vai contando. Não, mas foi legal que você comentou aqui e são várias oportunidades. Sabia que a nossa audiência... O turismo de natureza no Brasil, ele
ele é formado basicamente de pequenas empresas, né? Pequenos empreendedores, às vezes, são eu-presas, né? Ok. E a nossa audiência é composta dessas pessoas que se inspiram, Que né? legal. E aí você falou aqui algumas coisas que foram valiosas. Se você puder depois voltar, tá aventurando, dá uma olhada no que ela falou. São as oportunidades, né? Em vez de você ficar reclamando do problema, né? Enxerga a solução, né? Eu tive um professor, eu fiz um curso do Sebrae, na verdade é um curso da ONU, né? Que é o Empretec, né? E um desses professores, o Felipe, ele usava uma frase que era assim: o que eu posso fazer para? Aí você completa, né? Então, eu quero ir para o Everest, o que eu posso fazer para? Né? E aí você viu que as oportunidades, né? Então, em vez de ficar chorando ali, poxa, o que eu tenho de oportunidades aqui? E aí aproveitou essa oportunidade e tanto do material ali, do insumo, Sim, né? sim. Né? Que o resíduo que você viu ali, as oportunidades, quanto das redes, né? Fala, pô, tá todo mundo em casa. potente. O que essas pessoas estão fazendo agora? Estão consumindo conteúdo digital. Então, opa, bora pro digital. Então, legal. Então, você estava nesse momento aí de angariar fundos para a sua expedição, que não era só sua, né? Lembrando que era de uma galera que inúmeras pessoas. Eu espero que algumas delas aí estejam assistindo aqui o Aventurando Cast, né? E se alegrando, assim, eu tô aqui olhando e eu tenho essa mente muito criativa e fértil, assim, aí eu tô, sabe, assim, parece que eu tô enxergando tudo que tá acontecendo. Legal, que E aí, legal. quando você bate, assim, a meta, como é que foi isso? Pum, conseguimos aqui os $70 mil? $70 mil foi bem especial, porque essa própria jornada pré-escalada... Você já tinha um recurso. Eu comecei do zero. Ah, o Projeto zero. do Mas assim, zero. você tinha alguma... Você continuava trabalhando ou não? É bem curioso isso, porque assim, quando eu comecei o projeto da Sucato Everest, eu determinei, eu vou começar do zero. Por mais que eu tenha, sei lá, uma poupança, por mais que eu tenha o meu emprego na operadora de montanhismo, por mais que eu tenha, sei lá, algum tipo de recurso, este projeto eu vou provar para mim e para o mundo que a gente consegue começar do zero. Ah, entendi. A única questão a partir desse momento é que eu parei de consumir qualquer coisa. Eu não podia comprar. O creme de cabelo pro meu Black Power não existia mais. Então, o meu consumo nesse período pré-Everest baixou bastante, porque todo o recurso que eu consegui estratégico, todo o recurso que eu consegui, eu realmente destinava à expedição, ao projeto Everest. Foi bem importante para mim esse período pré-escalada, porque me deu vários insights. Você mencionou alguns, por exemplo, a gente entender que a rede de apoio fortalece, acelera. Entender que são diversas iniciativas que não somente surgindo da minha cabeça, mas também de outras pessoas. Areta, tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Alguns deles nós precisamos aprender a falar não. Não dá, eu não consigo abraçar isso. Outros, sim, esse dá pra... Eu consigo executar, mas pessoas conseguem me ajudar. E, inicialmente, eu contar com as pessoas de minha alta confiança. Eu não vou contar para o meu projeto para aquela pessoa negativa. Olha, ô fulaninho. E aquele fulaninho que não tá feliz nem com ele, nem com a vida dele. Você acha que ele vai te apoiar? Vai ficar difícil. Então, inicialmente, contar com as pessoas de sua alta confiança, que pode te apoiar. As pessoas, duas primeiras que souberam, foi minha mãe, que morava comigo, e meu irmão do meio, o Estênio. Quando eu contei pro meu irmão do meio, o Estênio, mais racional, mais razão, Areta, você quer juntar $500 mil em latinhas? Areta, não vai dar certo, né? Você sabe quanto é que tá custando a latinha, o papelão, o vidro, a sucata? E aí eu expliquei pro Estênio, eu sei que é super desafiador, mas é o que está disponível aqui e agora. E eu realmente quero contar com vocês como eu completei a minha vida inteira. Você pode me ajudar? Ele foi meu braço direito, apesar da razão, ele foi meu braço direito e depois as coisas foram mudando. Minha mãe, por emoção, mãe, eu quero ir para Everest, custa $400 mil, são 60 dias de expedição, tem risco de morte, fica lá no Nepal, do outro lado do Brasil, do lado da China, e é um grande sonho, eu quero realizar. Minha filha, seu sonho, o olhinho brilhou, vai dar certo, tô contigo. Mulher pernambucana. Braba! E aí a gente foi, então, inicialmente com a minha mãe e com o meu irmão, e com o tempo, outras ideias vão surgindo. É claro que eu tenho medo. É claro que com o novo a gente percebe as nossas vulnerabilidades. Mas é óbvio que a gente precisa dar o nosso próximo passo, como na escalada. Não dá pra gente chegar no topo magicamente. A gente dá o próximo passo, depois o outro, depois o outro. Uma garrinha aqui. Uma garrinha aqui, acolá, vai prestando atenção, vai fazendo cuidado e vai seguindo. Prossiga, avance. Isso me ajudou muito, Vini, inclusive na questão corporativa. Atualmente, o que paga os meus boletos são as palestras corporativas. Opa! As minhas palestras são de superação, são relacionadas à segurança, são de diversidade e inclusão, mas esse pano de fundo da minha palestra é a escalada do Everest. Porque isso, a jornada para o Everest ajuda
a gente perceber qualquer Everest que a gente queira. Seja o profissional, seja a meta da empresa, seja pessoal, seja familiar. A escalada da vida, o esporte, eu acho que nos empodera muito. Faz a gente identificar que a vida é cheia de obstáculos, cheia de desafio e que a gente tem uma série de competência ali e recursos disponíveis para a gente tentar superar e alcançar o nosso Everest diário. Cada um tem o seu Everest, Eu tenho né? certeza. E olha aí, tem algumas imagens aqui. Aqui você já está na expedição, é? Essa imagem, precisamente, é de um trekking que eu fui guiar, Campo Base do Everest, um grupo... Ano passado, estamos em 2025, Vini? 25. Esse ano, em abril, eu estava lá guiando um grupo até o Base Camp. Tá. 5.300? 5.300, a gente pode chegar a 5.600, que Tá. o Kalapatar é uma montanha, é um pico que está de frente, é um braço, na verdade, que está de frente com o Everest, chega a 5.600, mas o Campo Base 5.300. Tá, legal. Que bacana. E esse daí também é mesmo? Lá... É desse ano também? Desse ano também. Dessa expedição. Eu sempre realizada, sempre feliz, sempre contente. Olha aí. É bom demais voltar lá, é sempre uma experiência muito única, não tem repetição. Não tem repetição, isso é Não, muito legal, não, né? não. Cada ida é uma, Sempre é único, única. sempre único. E por que você sobe a montanha? Eu já sei a resposta. Porque ela tá lá? Porque ela tá lá. Mas Essa frase é muito boa, né? De quem que é mesmo? Simples assim. É do Mallory, não? É do... É que eu já vi algumas vezes, né? Perguntaram para o montanhista. A gente por que acaba... você sobe a montanha? Porque ela tá lá, A gente né? até absorve, né? Pega pra gente. Mas é porque ela ótima tá lá. essa resposta. Cara, né? mas eu vou pra montanha principalmente porque eu consigo me realizar, me reconectar com a minha essência. Quando a gente vai pra montanha, realmente as máscaras caem. A gente é quem a gente pode ser e é verdadeiramente, genuinamente. Alta montanha em especial, a gente não faz alta montanha em um dia, geralmente. A gente fica muito tempo lá. Quando eu estou guiando, por exemplo, eu passo 24 horas com aquelas pessoas. As pessoas vão reconhecer que a areta, que muita gente até idolatra a areta. Depois de Everest, a areta... Não, a areta é igualzinha a todo mundo. É ser humano, pé no chão, solta pum. Toma pouco banho na montanha. A areta tem raiva, a areta é nervosa, a areta é calma, a areta sorri, a areta chora. Então, eu acho que o ambiente da montanha democratiza efetivamente. O ambiente da montanha revela efetivamente. Eu vou pra montanha porque parece que eu me reconecto com a essência. Infelizmente, vez ou outra, a gente encontra pessoas na montanha que tá achando que aquilo ali é uma oportunidade para, não diria rebelião, para criar uma leitura sobre você, que é péssima, sei lá. Aquilo que você não é na cidade, de repente indo pra montanha, você quer depois postar uma foto, fazer um vídeo, é desse jeito que eu sou, e não é verdade. A realidade do que a gente vive na montanha não estão nas redes sociais. Lição número 1, não estão nas redes sociais. A realidade está quando eu e você vamos pra montanha, a gente troca lá acampamento, troca subida, troca escalada, troca ascensão. Então, estar na montanha me possibilita isso, me reconectar comigo mesmo, com a verdadeira areta, e entender se eu tô no caminho certo, se não, se faz sentido ou não, viver essa vida que pra mim é incrível. Muito legal essa essência. Até porque a gente vive hoje um mundo muito... fútil algumas coisas, né? Assim, uma futilidade muito, muito alta nas mídias, né? Não todos, né? Mas muitos personagens, né? Você falou a questão das máscaras, realmente, eu acredito que é muito isso mesmo, né? E aí, quando você está realmente lá no perrengue, né? Eu já não subi alta montanha, mas já fiz algumas expedições. Aí, quando você passa ali do 3º, 4º, 5º dia... você está sem tomar banho, que você não está conseguindo ali, sabe, as questões fisiológicas, elas começam a bater ali mais forte, e aí você tem que trabalhar muito essa questão da tua mente, né, você zero conforto, né, aquela questão da cozinha, a posição que você está ali cozinhando, não come tão bem, carrega peso, mas é isso, faz parte, né, eu gosto, por exemplo, de fazer esses tipos de experiência, não fiz tantas, mas as que eu fiz, eu tenho um prazer muito grande de voltar para casa. Porque aí, o voltar para casa, você olha para sua cama, independente da sua cama, independente do seu chuveiro, independente... Você olha e fala assim... Tem outro valor. É outro valor. É exatamente isso. E isso a rede não vai te mostrar, né? A rede social não vai te mostrar. Você sabe que quando eu estava no Everest, foram 54 dias de expedição, 54 dias na montanha. Tá, desde Katmandu? Desde Lukla. Então, a gente sai do Brasil, passei por Doha para fazer conexão, pousamos em Katmandu, capital do Nepal. Passei 7 dias em Katmandu, que é o período de quarentena que a gente tinha que cumprir. Ainda estávamos em pandemia, as fronteiras foram reabertas. A gente conseguiu... Bom,
Primeiro de tudo, a gente conseguiu a grana necessária em 12 meses e 15 dias. Tá. Aí no dia 1º de abril de 2021 eu embarquei pra lá. Cheguei em Katmandu, fiquei esse período de quarentena, 7 dias, depois fui pra Lukla. De Lukla, Cume e voltar pra Lukla, pra voltar pra Katmandu, 54 dias. Caramba. Foram 64 dias fora do Brasil, 54 na montanha. E eu me lembro que me apetecia lembrar da comida da minha mãe. E eu falava, quando eu mandava mensagem, a gente tem muita... no ano que eu fui, já tinha internet forte, intensa, de boa qualidade até o campo base. Tá. Hoje nós conseguimos ter internet até nos campos altos. É mesmo? Opa, o pessoal consegue fazer live lá de cima. É mesmo? Muita gente não quer, Tá. e outras super querem. Tá. Mas eu mandava mensagem pra minha mãe, quando eu voltar, a senhora pode fazer um arrozinho pra mim, um chuchuzinho com bacon? E aí... Gente, eu vou revelar aqui, você falou do Palmeiras no começo da nossa conversa, eu sou pontepretana, eu amo essa cor verde, mas é o rival, né, arquirrival da Ponte, o Guarani, mas super respeito absolutamente, porque Sim, são faz times lá da nossa cidade, eu super respeito, amo futebol inclusive, Que legal. mas só pra dizer que, mãe, quando eu voltar a senhora faz essa marmitinha, e aí... O gurilão, que é o ônibus da Ponte Preta, do time, foi me buscar no aeroporto junto com algumas amigas e familiares. É E mesmo? aí, quando eu vejo a minha mãe tá com uma marmitinha. Que legal. De Como que é o nome da arroz, sua chuchu. mãe? Dona Euleide, todo mundo a conhece como Dona Pois. Por causa de... Dona Euleide, Dona Pois. Parabéns, hein? Ó, não tinha presente melhor, tenho certeza. Então, essa coisa do valor, a gente passa a valorizar algo muito simples mesmo. Sim. Aquilo que nos acolhe, que nos abraça. Foi incrível. Que legal, que bacana. E aí, essa expedição, quantas pessoas tinham no... Haviam mais 5 brasileiros? Mais 5 ou 6 brasileiros. Mulher tinha mais uma, que era a Dani Ruas. Legal. Todo mundo conseguiu o cume? A Dani chegou até um pouco mais acima do campo 4, então 8.200 mais ou menos ela voltou, e o restante chegaram todos. Todos chegaram ao topo, Porque cada um no seu horário. Tem que ter uma janela certa, né? Tem toda uma... A gente ficou mais que 40 dias fazendo aclimatação. Tá. Aclimatação significa, então, para quem não sabe, Isso, né? vai Mas lá dar adaptação bioquímica, fisiológica para aquele tipo de ambiente de ar rarefeito. A gente faz 3 subidas e descidas nos campos altos e volta para o campo base para gerar essa adaptação. Aí você tá no 5.300 e vai até o campo alto, vai o quê? A gente pode ir até o campo 3. A recomendação é até o campo 3, até 7.200, mais ou menos. Tá, vai. Então, passa pelo 1, 6.100, passa pelo 2, 6.400, chega no 3, 7.200. Tá, quase... 3 vezes e volta para o campo base. Isso em quantos dias? 40 dias, mais ou menos, dá para cumprir esse ciclo de aclimatação. 35, 40 dias dá para cumprir. Depois de cumprido esse ciclo, a gente passa a esperar a janela de bom tempo, que significa vento de no máximo 50 km por hora. 50 já é muito. Temperatura menos 30, condição do neve, gelo no máximo na altura da sua canela. Tá. E que você esteja fisiologicamente e bioquimicamente bem. Quando essa janela surge, são poucas dentro da temporada, a temporada segue de março a maio. As primeiras são utilizadas pelos Icefall Doctors, pelos Sherpas que estão montando rotas, cordas fixas, acampamento. As últimas são para os turistas, Areta e outros demais estrangeiros que estavam lá tentando escalar. As últimas janelas são pra gente. Então, quando essa janela surge, a gente sai do campo base, vai ao campo 2, não precisa mais pernoitar no 1. Depois vai ao campo 3, campo 3 já é considerado zona da morte. E é recomendado o uso do oxigênio suplementar. Campo 4, aí sim, inadmissível, quer dizer, não, super recomendado manter o uso da máscara de oxigenação suplementar o tempo todo. Dá pra tirar. Eu fiz um vídeo quando eu voltei do cume. Spoiler. Eu fiz cume, efetivamente, mas quando eu voltei, eu fiquei 22 minutos fazendo gravações no acampamento 4, falando, interagindo. Tava tão emocionada e queria registrar aquele momento. Eu tenho um vídeo de 22 minutos desse momento. Fiquei 22 minutos comendo, porque eu tava faminta. Pós-cume, eu gastei muita energia, estava faminta, comi ali a comida oleofilizada e fiz esse vídeo de 22 minutos tentando lembrar das pessoas e cada nome, mas ficou impossível, mas acima de tudo tentando agradecer. Então, só para dizer que tem esse ciclo de aclimatação e depois sua janela de bom tempo a gente tem que agarrar, aproveitar. Esse ano 2025, não sei quem acompanha expedições temporada Everest, que, volto a dizer, de março a maio, esse ano haviam 16 brasileiros. Infelizmente, nenhum conseguiu chegar ao topo chegar ao topo porque a condição climática não permitiu. Tá. A janela de bom tempo que surgiu não era boa. Então, todos voltaram. Entendi. Quem que era o teu guia? Era o Pasang, o guia nepalês Pasang Sherpa era quem fez o... Ele era o teu o guia e Sherpa, os dois ou não? Porque assim, Sherpa, né? Então, Sherpa com SHE. Sherpa é uma casta de quem nasce e tem uma vida ali na base da montanha.
E os guias do Everest, em sua maioria, são Sherpas, são as Já. pessoas super especializadas nesse tipo de ambiente. Geralmente a gente confunde, né? Popularmente, os Sherpas são considerados carregadores. Os carregadores não são Sherpas. Tá. É outra casca, tá? O Entendi. Sherpa geralmente é o guia, realmente é quem conduz até o topo da montanha. O meu guia era o Pasang Sherpa. Passang Sherpa. Uhum. E como é que foi tua relação com ele? Brode? Você sabe que até o campo base, quem nos guiou foi o Carlos Santalena. Apesar de eu já conhecer até aquele lugar, era ele que estava como líder do grupo. Então, até o campo base, Carlos Santalena. No campo base, nós conhecemos todos os Sherpas, o guia de cada brasileiro que tentaria chegar ao topo. E a gente é recomendado um para um. Então, para cada cliente, um guia pelo menos. Tá. Até porque quando estamos em grupos, os grupos são heterogêneos. Vai que um passa mal, Sim. vai que um não tem mais ritmo, vai que um não quer. O outro seria prejudicado do ponto de vista de avançar. Então, por isso é recomendado no mínimo um para um. E o meu foi o Pasang. O Pasang, eu tentava interagir com ele ali no acampamento base o tempo todo. Tentava reconhecer qual era a história dele, assim como os outros Sherpas. Porque podia ser, inclusive, que no dia de cume mudasse. Entendi. Poderia ser outro Sherpa naquela ocasião. Mas, acima de tudo, entender a importância desses caras ali. Ninguém chega, ou melhor, a maioria das pessoas que vão pro topo do Everest não chegam sozinho. Dificilmente tem escalada em solo. Existe, mas é para contar nos dedos. Sim. Quantos nomes chegaram ao topo do Everest sozinhos. E essas pessoas são super importantes. Importantes a ponto de a gente entender que eles estão arriscando a vida deles por 3 meses. Eles ficam no Everest, ficam a temporada toda ali na montanha. Eles precisam ser valorizados, eles precisam ser respeitados. Então eu tentava interagir. De que maneira? Tentando conversar, entrando na barraca refeitório deles, entrando na barraca cozinha, onde eles estavam. Tentando entender por que eles estavam ali, tentando conhecê-los. Porque quanto mais conhece das pessoas, mais vínculo, mais empatia. E isso eu consegui fazer na base e eu fazia questão disso acontecer. E foi super importante pro meu dia de cume. Quando surgiu a janela de bom tempo, nós subimos todos esses acampamentos, chegamos no campo 4, eu saí 11h30 da noite com o Pasang, o meu guia, a Dani saiu com o Lopesang, mais ou menos 2 horas, mais ou menos meia hora que a gente tinha saído, a Dani se despediu de mim, ela voltou com o guia dela, e eu segui com o Pasang Sherpa. Quando a gente chegou próximo da balcony, o Pasang recomendou que a gente voltasse, porque até então ele já estava esfregando demais as mãos, esfregando as pernas, batendo os pés no chão. Ele sentia muito frio naquele dia, ele estava esgotado. Ele falou, tô com risco de congelar, não dá para subir, mas vamos voltar. Eu cheguei a propor ao Pasang, me deixe sozinha. Eu tô vendo uma fila de montanhistas, vocês aqui, todo mundo já viram essas fotos do Everest. Sim. Centenas de pessoas tentando escalar o Everest. Eu falei, Pasang, eu não vou me perder. Eu só segui a fila, a rota. Você estava bem? Nesse dia eu estava muito bem. Eu tive problema seríssimo antes, edema pulmonar, queimadura de córnea. Passei cada perrengue antes no ciclo de aclimatação. Mas no dia de como eu estava muito bem. Felizmente eu estava muito bem, consciente. Eu cheguei a propor ao Pasang, volta para o campo 4, tenta se recuperar e eu vou sozinha, não vou me perder. Só que ele era responsável. Ele seguiu o princípio da segurança. Você não vai sozinha. Vamos voltar. E eu, ciente como cliente, mais que tudo experiência de guia, a partir do momento que eu contrato um operador, um guia, a responsabilidade realmente é dele. E eu tenho que calar e consentir. Tá bom, Pasang, vamos descer. Só que no instante seguinte, Vini, eu me arrependi pelo que eu propus. Porque eu percebi que naquele momento houve zero empatia. Tá. Eu estava preocupada com o meu cume, com a minha chegada, com a minha conquista. Não com ele. Eu mal escutei o Pasang. Ele estava Entendi. passando mal, de dificuldade. E aí, antes da gente começar a descer, eu falei, é hora de você pedir desculpas. Pensei comigo. Tá. Eu levantei a minha viseira, eu baixei a máscara de oxigênio, eu já estava chorando, era um misto de emoções. Acabou pra mim, que vergonha pelo que eu falei. Chorando, eu falei, Pasang, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito subir, eu me preparei. Hoje eu estou bem. Mas se você tiver que congelar um dedo, uma mão, um pé, não me interessa mais subir. Me desculpe. Entendi. O Pasang olhou pra mim por alguns segundos. Eu acredito que ele não esperava essa conversa ali. Ele secou o meu rosto, ele voltou a minha viseira, voltou a máscara de oxigênio, ele virou na direção do cume e voltou a escalar, Vini. Uau. Eu não perguntei mais nada, só o segui. 8 horas depois dessa conversa, a gente chegou no topo do Everest. E eu só cheguei porque o Pasang, diante daquela dificuldade e adversidade tremenda, decidiu ir comigo. Eu acredito que essa relação começou lá embaixo. Sim. Mas Na eu cozinha do acampamento, Na cozinha do né? acampamento. Mas o tempo todo eu preciso dizer que eu não cheguei porque eu sou a fodona. Desculpa a palavra. Foi o Pasang. Foi o Pasang que me permitiu chegar. Ele congelou um dedo, depois que chegou na cidade, depois de alguns dias ele recuperou, mas ele chegou a ter um certo risco aí envolvido.
Mas na avaliação dele daria certo e deu. E deu. Sou muito grata ao Passangue. Eu cheguei porque o Passangue chegou. Tamo junto, Passangue. Rapaz, que brabo, hein? Que Absolutamente, história, hein? absolutamente. Uau, e também o momento aí que, né, que você teve também esse seu momento de pensar, né? De olhar ali toda a situação e ter empatia, né? Porque realmente não fazia sentido nenhum, né? Você colocar ali, arriscar, né? Colocar a vida de alguém em risco ali. Tá incorreto, Né? tá incorreto. Né? Que legal, parabéns você também pela sua atitude. Dá quantos negativos lá em cima? Gente? Menos 30, naquele tá aqui dia menos 30. Que tranquilo, hein, gente? Aí tá, às vezes, tá aí na tua cidade aí, 12, você tá achando que você tá... Agora, está 12 dentro de casa. Imagine menos 30 caminhando. É terrível. Por mais que os equipamentos hoje sejam super tecnológicos, a ponto de realmente nos proteger, a gente chega num limiar de tolerância àquela condição de temperatura. Quantos quilos de equipamento ali? Não é pesado, sabe, Não? Vini? Eu julgo que tenha no máximo no meu corpo ali, entre cilindros de oxigênio, botas, macacão, camadas, eu julgo que tenha de 6 a 7 quilos. Crampon, né? Crampons, então... Pesado? 7 quilos, 8 quilos máximo, assim, máximo. Eu não acho que é pesado. Sim. E chega um momento que a gente até se acostuma, né? Pelo menos o que tá no corpo, enquanto vestimenta, a gente se acostuma, a gente até esquece do peso. A mochila em si é muito leve. A mochila vai o cilindro de oxigênio, aproximadamente 4 quilos, um pouco de água, um lanchinho, uma lanterna, esse tipo de coisa. Tá. Ficou faltando uma pergunta, fiquei curioso aqui. Na hora que veio a janela, assim, você não tinha uma possibilidade, é isso? Exato, Ó, talvez exato. amanhã, é isso? Exato. E na hora que veio o recado, ó, é agora. Essa previsão de janela, inclusive, não acontece lá em cima no campo 4, acontece na base. Então, a gente fica acompanhando previsão climática. Daqui 3 dias, daqui 4 dias terá janela para cume. Então, daqui 4 dias a condição estará boa do 4 para cume. E a gente fica acompanhando isso. Mas pode ser que a gente chegue no 4 e essa condição não esteja tão boa quanto estava previsto. Então, quando surgiu a janela, a gente começa a criar aquela expectativa, aquela ansiedade, mas a partir daí vamos executar. Porque se ela for verdadeira, nós temos que estar no campo 4 para fazer o trecho final e voltar. Preparado. Deu super certo. Agora, quando eu cheguei com o Passangue, a Dani com o Lopsangue, quando nós chegamos no campo 4... A nossa equipe de guias, de Sherpas, que estariam, inclusive, com os outros brasileiros, definiu. Sairemos 8h30 da noite. E eu e Dani, que estávamos compartilhando barraca, nos preparamos para sair 8h30 da noite. Só que nossos guias não saíram 8h30. Deu 9 horas, deu 10 horas, deu 10h30, deu 11 horas, e eles não vinham. Bora! Chegou a nossa hora. E nós, desde as 8h30... Desde as 8h30, nós prontas, assim. Isso é muito perturbador. Nossa, imagina. Primeiro porque a condição fora da barraca tá escuro e a gente não consegue ter uma comunicação tão eficiente entre as barracas. A gente não tem um telefone, olha, como é que tá aí? Não tem isso, não existe ainda. Então, basicamente, a gente considera qual foi a instrução que nos foi dada. A partir daquela instrução, nós temos que estar prontas, porque não tem essa de deu 8h30, o instrutor chega na tua porta, você não está pronto. Ele vai ficar esperando na frente da sua barraca? Do ponto de vista de segurança, isso é péssimo. Sim. Então, é premissa. Montanhistas, até trazendo aí pro lazer, pro esportista, pro guia. Ouviu a instrução? Cumpra a instrução. A instrução era estar pronto. Fala de novo ali para aquela câmera. Como é que é? Ouviu a instrução? Vai lá. Fala pro turista agora. Turista. É muito importante. Essa coisa de... No caso de horários, ouviu a instrução, tenha disciplina, compra a instrução. Porque nesse caso de se preparar, de se vestir, imagine, a menos 20, digamos assim, início da noite. Vento de 50 km por hora, 40 km por hora. Se você não está pronto, o teu guia, que por mais que seja experimentado, é um ser humano. Vai ficar na porta da tua barraca te esperando. Ele vai dissipar em energia, ele vai ter um aumento de risco. Então, deu horário, seguimos a instrução, estávamos prontos. Porém, a instrução deles não foi cumprida por eles. Aí passamos a esperar, a ponto disso gerar uma perturbação e um questionamento, porque a gente também ouve muitas histórias sobre Everest. Será que todo Sherpa, todo guia está interessado no teu sucesso? Está interessado em sair? Será que ele também está pronto para que você chegue? A gente ouve muitas histórias de que alguém que foi abandonado, alguém que não tinha motivação, alguém que isso, alguém que aquilo. Nós conseguimos entender grande parte da motivação de cada um. Principalmente pelo quesito sobrevivência. Não é um ambiente que eu sou um guia do parque Disney e vou conduzir até a porta e vou me divertir com você. É um ambiente que eu vou te conduzir, é um ambiente em que eu também estou em risco.
Então, nós temos que desenvolver um mínimo de empatia e cuidado de qual tipo de cobrança que a gente terá para com o guia. Desafiador. Nossa. Difícil. Passa muita coisa na nossa cabeça. Mas, enfim, chegou o nosso horário, ele não apareceu. E a gente começou, opa, sangue, bora! E, finalmente, 11h30, a gente saiu para fazer essa ascensão. Ambiente difícil, hostil. E viu corpos, porque tem, sei lá, tinha corpos aí porque a gente vê, às vezes até cena de filme, né? Ou de documentários, você chegou a... Eu vi 4 corpos, sendo 2 daquela temporada e 2 de temporadas anteriores. São corpos que ficam ali congelados e que não são removidos por helicóptero porque é difícil ter sustentação. Tá. Do campo 2 para cima é muito difícil o helicóptero ter sustentação e conseguir resgatar, remover aquele corpo. O que acontece, o que poderia acontecer são pessoas, né? Sei lá, 8 pessoas, 10 pessoas, irem lá operacionalizar esse resgate, essa remoção. Então, do campo 2 para cima, aconteceu algum acidente grave, A probabilidade de ficar, de ser fatal, realmente é grande. Olha, que clima, né? Imagina tudo isso. Mentalmente você tem que estar realmente muito preparado. Bom, enfim, olha, Areta, eu preciso caminhar aqui para a gente ir um pouquinho mais, que eu quero entender agora, pô... Depois que a gente escuta tudo isso, e, enfim, você falou dos boletos, né? Os boletos... Continuam chegando. Eles continuam chegando, né? E hoje, como é que você pega toda essa história, né, maravilhosa aí de superação, de determinação, enfim. E como que hoje isso se transforma... como que você monetiza isso? Porque tem essa questão... Da monetização, a questão financeira mesmo, que você precisa pagar os boletos, mas existem também trabalhos que eles te trazem também recursos, mas não são recursos financeiros, Verdade. São questões mesmo de propósito, né? Então, conta aí pra gente... Como é que você está fazendo hoje o teu negócio? Escalar o Everest me deu a oportunidade de me reconectar com o propósito efetivamente, então eu voltei de lá entendendo que, poxa, o esporte, a escalada, eu deveria chegar em todas as camadas da sociedade, eu gostaria de que pessoas de periferia tivessem acesso a esse tipo de empreitada, tivesse possibilidade de uma parede escalada em na esquina do teu bairro, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu voltei, eu decidi buscar novos Everest. Que Everest são esses? Projetos socioambientais, projetos de impacto positivo. A minha forma principal de pagar boletos são as palestras corporativas. Então, eu venho ministrando palestras em diversas empresas. Desde que eu retornei em 2021, ministrei palestras para mais de 100 empresas. Isso, a gente ministra pelo menos 4 palestras por mês nesse sentido. Mas também tem as palestras sociais, que são as palestras feitas em escolas municipais, estaduais, públicas. E aí, o pagamento disso é realmente incrível, porque é um bilhete, é um abraço. É um sorriso. Ai, você me inspira. Ai, tira uma foto aqui comigo. É um desenho, maquetes de montanha. Legal. Pulseiras. Outro dia eu recebi uma pulseira com meu nome. É tão encantador que eu não consigo deixar mais de fazer isso. A gente tem uma cota por ano para entregar enquanto palestras sociais, mínimo 12. Esse ano, 2025, nós conseguimos fazer 13. Que legal. Então, provavelmente a gente vai, enfim, fazer algumas mais até fechar o ano. Mas temos também projetos do tipo paredes escaladas em periferias. Nós inauguramos a primeira parede escalada na região do Jardim Capivari. Está dentro de um parque linear, onde o acesso é gratuito, de domingo a domingo, das 7 da manhã até as 8 da noite, para crianças, adolescentes e adultos, para quem está buscando lazer, ludicidade, mas para quem está buscando performance, porque tem vias lá que até hoje eu não consegui escalar. Olha aí. Então tem graduação de graduação nessa parede. Recentemente, em novembro do ano passado, estivemos com um grupo de pessoas negras do Brasil no Monte Kilimanjaro. Foi um projeto que a gente conseguiu investir através da minha empresa, a D, que tem sociedade com a Tudefy, com o Bernardo. Mais investimento de uma outra empresa que decidiu apoiar uma empresa de óleos lubrificantes de carro. Apoiou e levou esse grupo de pessoas negras do Brasil para o Kilimanjaro. Ou seja, eu não queria ser a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest. Eu queria ser uma negra abrindo porta para outras pessoas terem acesso também. Isso tem acontecido, é isso que me move. Quando eu fui para o Everest, eu entendi o risco de morte. A média de morte no Everest são 8 por temporada. Então, se houver 800 pessoas tentando, 1% fica lá, não volta. Eu arrisquei a minha vida. Eu arrisquei não porque eu queria ter uma conquista individual. Eu queria transformar a minha família,
a periferia onde eu moro e a sociedade. E eu tenho conseguido. Consegui voltar e eu faço realmente desse meu trabalho, dessa minha ação, algo que reverbere para a sociedade. É isso que me motiva. Uau! Inspirador. E aí, aí. e aí tem a OBB nessa, né? Que você está ali, a gente recebeu aqui o Andreas Fisch, né? Que é um grande amigo, parceiro, que inclusive foi um amigo... A camiseta que eu tô lá, ó. Ô, Fisch, obrigado, viu? Porque o Fisch você é a amiga do amigo, né? Então agora já se tornou minha amiga aqui, né? O Fisch, que é o... Eu brinco que ele é o presidente, né? Mas ele é o diretor lá da UBB, né? E eu também sou um bounder, né? Fiz o FEAL em 2020. Que fantástico! Eu fiz o FEAL em março, fantástico. Né? Bem no auge da pandemia, também estava estourando a pandemia, perdão, né? E aí você também hoje trabalha... também tem esse trabalho voluntário na UBB, né? Fala um pouco do trabalho, é o Azimuth? Azimuth, isso mesmo. Poxa, a UBB é essa empresa fantástica, multinacional, né? Mas que atua no Brasil já vai fazer 25 anos em dezembro. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. Daqui a pouco vamos celebrar aniversário também. E com atividades outdoor, né? Atividades na natureza que desenvolvem as pessoas enquanto liderança, desenvolvimento socioemocional, isso é incrível. E eu já ouvia falar muito de OBB. Nossa, tenho vários amigos condutores que atuavam lá, que falavam muito bem, só que eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-los mais proximamente. E aí, recentemente, ano retrasado, ano passado, fui para o Mountain Festival ali em São Bento de Sapucaí e estava lá a Mônica da comunicação, estava lá o Fisch, o diretor da OBB, e aí a gente começou a conversar e aí me apresentaram o programa Azimuth, que nada mais é que um programa da OBB que atende jovens, principalmente, em vulnerabilidade, nesse tipo de atividade na natureza. Quando eles me apresentaram, eu fiquei encantada e eu entendi, tem muita conexão com o meu propósito. E me convidaram para ser embaixadora. Eu falei... Onde que eu assino? Como é que eu participo? E aí eu sou realmente uma embaixadora do programa Azimuth da OBB. Nós conseguimos levar... Eu estive presente em duas saídas já. Bacana. Com a turminha do Favela Radical, que é uma ONG que fica ali no Rio de Janeiro, na comunidade de Turano. Nós levamos alguns jovens para expedição na Serra do Papagaio. Outro grupo nós levamos para canoagem ali em Paraibuna. Então tem sido muito bacana, porque a gente percebe que essas oportunidades, volto a dizer, nos transformam, mas também possibilita com que mais pessoas, nesse caso jovens, se transformem também. Reconhecendo, poxa, o que é disciplina, o que é resiliência, o que é tolerância, o que é convívio, o que da minha ação, mesmo enquanto criança, pode ser gerado enquanto impacto positivo. Qual é a minha relação com a natureza? Senso de pertencimento. Então tem sido bem especial. Sou embaixadora Azimuth, do AOBB, e eu digo que esse projeto só faz sentido e, na verdade, só acontece por conta de apoio, de rede de apoio. Então, quanto mais eu puder ser a interlocutora para divulgar esse projeto, e a gente aqui está tendo essa oportunidade, Azimuth conheçam e saibam quão interessante é. Não pelos jovens propriamente dito, sim, pela sociedade, porque à medida que a gente tem jovens mais conscientes, mais transformados, a sociedade como um todo melhora. Isso é incrível. É um benefício para todos, né? Absolutamente. É legal, Areta. Eu estou aqui diante não só de você, mas da nossa audiência. A gente já vinha conversando, né, alguns dias aí, né, para esse momento, e eu tô trazendo aqui a nossa participação também, tá? Então, eu queria muito que a MSV participasse, tá, desses projetos, né, para que a gente também levasse mais paredes escaladas aí pelo Brasil afora, né, ajudando, né, assim, contribuindo, porque a gente entende que o nosso objetivo é exatamente esse, né, nossa missão é transformar, né? Eu gosto de trabalhar muito essa questão da transformação, né? A gente entende de verdade que os nossos equipamentos, aquilo que a gente constrói, ele tem esse poder de transformação, né? Então, quando eu vejo assim, um boulder como esse aí, tão bem feito, tão né, legal, com vias e tudo mais, isso mexe comigo porque o futebol a gente já conhece, né? O brasileiro já conhece futebol, também sou apaixonado por futebol, enfim. Mas você acessibilizar outras atividades, levar isso como oportunidade, né, de desenvolvimento social, né? Então, assim, estamos juntos nessa também. Eu gostei demais disso, gostei demais. E absolutamente esse tipo de coisa só acontece quando estamos juntos. Não fará, somos nós juntos. Verdade, obrigada, isso mesmo, tá obrigada. Bom? Legal. E, bom, tem uma fala aqui que a gente não pode deixar passar, né? A gente está caminhando aqui para o final, já estourou o nosso tempo aqui, mas eu não posso... Papo bom, vai é que isso vai. aí.
Papo bom é isso. Olha aí, tem livro também. No finalzinho ela vai falar do livro. Boa. E ela vai deixar aqui as mídias, como é que você contrata essa mulher inspiradora, incrível. Mas daqui a pouco, aguenta mais um pouquinho. Areta, para a gente fechar. Areta Duarte, para você, segurança é... Base. Segurança para mim é base. Eu digo que sempre que vou para uma expedição, para uma montanha, óbvio que eu quero chegar ao cume, óbvio que eu quero concluir aquele trecho. Mas se eu tiver que arriscar a minha vida para chegar ao cume e não retornar para minha casa, não tem sentido, não vale. Então, segurança é base. Eu só vou até onde eu me sentir segura. Eu só vou até onde realmente eu tiver garantia que o meu verdadeiro topo, que é o meu lar, vai acontecer. Se no meio do caminho eu perceber que não tem mais condição própria, fisiológica, ambiental, para seguir em frente, eu não vou avançar. Eu vou retornar. Minha mãe conta com isso. Muito bom, muito bom. E aí ainda tem mais uma última aqui, porque eu penso que, assim como eu tenho esse desejo, outras pessoas que estão assistindo têm vontade de fazer uma alta montanha. O que você daria de dicas? São duas perguntas. O que você daria de dicas para essa pessoa? Assim, olha, se planeja assim, assim, assado. E qual que seria uma primeira, assim, de entrada? Sabe aquela coisa, quando você vai... Eu quero comprar meu primeiro carro, você tá ali... tal, qual que é o carro de entrada, sabe? Assim, ó, você pega aqui um 4 portas com direção, mas não precisa ter ar-condicionado. Sei lá, enfim, tô brincando. Legal. O que seria uma montanha de entrada e o que a pessoa precisa fazer antes, né, disso? Eu sempre gosto de perguntar para a pessoa qual é o seu... No seu imaginário, qual seria o seu maior objetivo? Porque, de repente, é uma montanha super técnica, mas, porventura, é uma montanha não tão técnica. Então, se não for tão técnica, se a gente consegue chegar ao topo de uma montanha, o seu maior objetivo, nesse momento, é uma montanha que não seja tão técnica, não tem necessidade, por exemplo, de fazer um curso de escalada em rocha. Não tem necessidade de fazer um curso de escalada em gelo. Então, eu sempre pergunto, onde você, nesse momento, imagina que vai chegar? Onde você quer chegar? A partir disso, se for muito técnica, eu recomendo sempre, poxa, vamos começar a fazer um curso de escalada básico, de escalada em rocha? Um curso de escalada em atividades outdoor? Indoor e outdoor? Então, escalada é importante para você conhecer sobre equipamento, procedimento de segurança, quanto cada um desses equipamentos é capaz de suportar, qual é a utilização, qual o procedimento. Porque não basta ter um equipamento super tecnológico, eu tenho que saber usar aquilo. É isso aí. Para fazer sentido. Agora, se o objetivo, sei lá, então um curso de escalada que seja na Pedra Bela, ok, entendi. Bora começar. Mas, se o meu maior objetivo, por enquanto, não é nada técnico, bora começar com uma trilha, com uma caminhada de 1 hora, 2 horas. Vamos para uma Pedra Grande Atibaia, vamos para uma montanha mais próxima da nossa casa, mas sempre que a gente estiver começando, principalmente, vá com pessoas já experimentadas que possam te conduzir, te orientar. Busque um clube de montanhismo, busque uma empresa, busque profissionais, as empresas, digamos assim, mas que já atuam nesse meio. Porque é dessa maneira que a gente vai desvendar muito mais facilmente os mistérios daquele lugar, especialmente quais os maiores riscos que acontecem ali para você se preservar, se proteger. E para que a sua realização seja positiva e você siga nessa atividade. Tem pessoas que escolhem formas de realizar não positivas, que já acontece de ser picado por abelhas logo no começo, acontece de, poxa, foi super desafiador para além do que eu havia imaginado e não consegue nem repetir. O problema não está na montanha, o problema não está na atividade. O problema está em como você está realizando e com quem. Então, tenha boas escolhas. Busque regulamentação, busque certificação, busque estar com pessoas que realmente estejam preocupadas com a tua segurança e com a tua realização positiva. Pegou essa dica aí, viu? Fuja aí desses caras que querem fazer de maneira imprudente e amadora, não né? vale a pena. Esses caras informais. O cara fez lá um curso de escalada EAD. Aí o cara... Pô, grave. Não dá. Assim, é o mínimo, né? Um cadastro, né? Aí. Buscar essa formalização, Isso né? aí. As competências, né? Porque às vezes as pessoas vão muito no Instagram, né? Ah, mas ele fala tão bem, né? Ele parece... Gente, não é isso, tá? Não é sobre isso, não é sobre falar bem, né? Não é sobre ter os melhores equipamentos. Você viu o que ele tá falando? Deve ter lá um equipamento lá, todo o catálogo da Petzl. Não é isso, gente. É saber usar. Exatamente. Né? Aonde, como, né? E de que maneira. Então, para mim, a vida é só uma, né? Não vale a pena arriscar. Não vale. É isso aí. Areta, olha, eu queria agradecer aqui você. Um papo muito legal, obrigado, me senti muito honrado, esse ano aqui do Aventurando Cast, que papo
agradável à vontade aqui, ó. Gente, isso aqui é só para não me perder tanto, para não falar tanta besteira. Mas eu não tenho as perguntas, que é que a gente deixa na... Vai fluindo, né? Vai fluindo o papo, enfim. Eu tenho certeza que a gente está aqui a 1h10, daria para fazer esse bate-papo aqui tranquilo, que tinha um monte de pergunta aqui. Como que é o banheiro? O pessoal ficou com essas... como é que vai no banheiro? Mas deixa, depois a gente... Vamos marcar um segundo? Bora marcar um segundo, porque tem outros papos aqui. Teremos. Mas com certeza eu quero, assim, agradecer... Tá, em nome de todo o time do Aventurando Cast, né? As pessoas que eu estou aqui falando, mas tem um time por trás, né? Enfim, então de você participar aqui desse 1 ano do Aventurando Cast, esse 21º episódio foi muito especial para mim, pro Aventurando, e eu tenho certeza que a gente vai marcar outras vindas da Areta aqui para ela contar outros causos da montanha. Mas antes da gente encerrar, olha ali para aquela câmera, dá um recado final para tua equipe, para tua galera, tua audiência. Fala das tuas mídias sociais, do teu projeto, do livro, enfim. É teu esse momento, é o teu jabá. Vai lá. Bom, para mim, eu tô muito feliz aqui de estar nesse momento de celebração do Aventurando Cast, 1 ano, que seja aí muito próximo, que tenhamos muitos e muitos anos de celebração, que encontremos mais amigos dos amigos para esse tipo de conversa, porque realmente tem sido positivo. Eu fico orgulhosa e honrada por essa oportunidade. Espero que realmente tenha sido inspirador para cada um de vocês e que a gente possa conversar muito mais. Num próximo encontro de podcast ou mesmo ali nas minhas redes sociais. Para me encontrar é só colocar Areta com TH-A no final, _Duarte. Areta _Duarte é onde vocês me encontram. Nós falamos um pouquinho aí do livro, esse livro biográfico. Se vocês me chamarem lá também, é possível que eu encaminhe para você através da rede social aí, esse contato. Então, muito obrigada. Vini, obrigada. Foi bom demais. Passou rápido, nem parece que foi uma hora e Muito pouco. rápido. Muito rápido. Não, quando eu olhei ali, eu falei, meu Deus, já tá... eu acho que eles mudaram ali. Que eu olhava... Pode ser. Eu virava quando eu voltava, tinha passado 10, 15 minutos. Não é possível, muito rápido. E olha que eu contribuo, né? Que eu falo rápido pra caramba. Então, mas foi muito bom. Bom. Eu também falo rápido. Gente, olha, beijo, muito obrigado por todos vocês que nos acompanharam até o final aqui do 21º programa do 21º episódio do Aventurando Cast. Lembrando que esses episódios são quinzenais, nós estamos no YouTube e também no Spotify. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente, enfim, fique à vontade. Obrigado mais uma vez pela audiência desse ano e até a próxima. Aquele abraço, valeu, tchau, Aretinha. Valeu, dale, tchau, valeu, galera, tchau.